Olá, e esta edição do Com a Palavra, o espaço de debate de ideias, mais dedicado à política aqui na plataforma do Acta, como você sabe. Nesta edição a gente vai dedicar um pouquinho mais aí ao pós-eleição, como a gente tem feito, né? Mas só que nessa edição de hoje vamos fazer mais uma análise dessas eleições que, como a gente tem frisado bastante, foram inequivocamente, inegavelmente, as eleições mais importantes da história do Brasil. E, para isso, uma análise mais do que abalizada. É um nome ligado às chamadas hoje, agora, as forças progressistas, né? Alguém que sempre faz uma análise abalizada porque junta tanto esse prisma progressista com uma análise econômica, com muita interlocução, sem esquecer a militância, estando lá, na militância também, no dia a dia. A gente tem o prazer de receber como entrevistado pela primeira vez aqui Com a Palavra, o presidente estadual do Cidadania em Alagoas, Juca Carvalho. Juca, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite ao Acta. E é bom a gente voltar a discutir política, né, principalmente eleição. É muito importante para a cidade. Primeiramente, uma análise do desempenho em si do Cidadania. Era essa a expectativa que se tinha para Alagoas? Ficou aquém disso? De alguma forma foi além? Qual é a avaliação que você faz? Olha, o Cidadania 23... é um novo partido que veio do PPS, do Partido Popular Socialista. Então, nós fizemos essa aliança, esse novo partido foi criado, refundado, e a partir daí fizemos uma federação. Essa federação foi feita com o PSDB. A nível de país, aqui em Alagoas, não tivemos muito sucesso por conta das articulações. Aqui, no caso, eu, como presidente de Cidadania, o presidente do PSDB foi o Pedro Vilela. No começo, fizemos várias discussões, ainda naquela época da formação da federação, havia uma grande discussão, onde o Rodrigo Cunha também era do PSDB e ele viria fazer parte dessa federação. Começou as discussões, nós queremos abrir o debate para saber qual rumo que nós iríamos tomar, se o Rodrigo era candidato a governador, mesmo se o JHC fosse, fizemos essa pergunta a ele disse que seria candidato. Até ali, então, poderia ter uma aliança. Mas ele começou a criar um problema na chapa de deputado estadual, onde nós não tínhamos ainda montado uma chapa de deputado federal. Então, essa foi a grande preocupação. E aí essa aliança não se concretizou e terminou ele saindo do partido, perdemos muito tempo, ficou um espaço muito vazio. O Pedro Vilela, como presidente do PSDB, não veio debater isso de última hora, entendeu? E quando chegou nas convenções, isso foi em cima das convenções, ficou muito ruim você articular chapa. Esse aqui foi o grande dilema dessa eleição para o Cidadania 23. Fica alguma espécie de até rancor mesmo, fica esse sentido de dívida de quem deveria ser aliado e acabou, tipo assim, com um amigo desse você não precisa de adversário, alguma coisa assim nesse sentido? Eu fiz o maior esforço até para que pelas discussões que a gente vinha, quando o Rodrigo abandonou o partido, foi para a União Brasil, com uma tendência de União Brasil se posicionar para o lado do Bolsonaro, até porque, a nível nacional, União Brasil iria participar também de uma frente para escolher uma opção a essas duas candidaturas, a Lula e a Bolsonaro. Essa era a ideia do Cidadania Nacional. Tanto é que nós criamos, junto ao MDB, com o PSDB e com o Cidadania, e o União Brasil saiu fora, que estava também participando das discussões, através do seu presidente, que era o Luciano Bivar, aqui de Pernambuco, e aí ele não quis participar porque o partido dele estava nos braços do senhor Arthur Lira,
tinha um grande acordo com o Arthur Lira, e o Arthur Lira iria apoiar o Bolsonaro e estava levando ele para apoiar o Bolsonaro. Até aí, então, eles depois não concluíram isso e ele não ficou na nossa coligação, que seria uma frente com o MDB, com o PSDB, a Federação PSDB Cidadania e a UB. Então, como ele não teve essa articulação, ele inventou uma candidata de última hora. E aí nós saímos com a Simone Tebet e tivemos um grande papel a nível nacional. Aqui, eu digo, aqui em Alagoas, fomos nós que apoiamos a Simone Tebet, porque o MDB não apoiou, o MDB daqui estava com Lula e deixou bem claro para a gente, apesar das conversas que eu tive com o MDB, principalmente com o senador Renan Calheiro, e ele disse bem claro, olha, eu tenho um compromisso aqui com o Lula, a candidatura da Simone, candidatura da Tseve, eu gosto muito dela, é minha colega lá no Senado, mas aqui a gente marcha com o Lula. Então, Cidadania marchou com a Simone Tebet, criando como uma alternativa às candidaturas Lula e Bolsonaro. E em relação ainda a a consequência eleitoral nessas eleições aí, dessa, podemos dizer, desarticulação, né, do qual, pelo que você coloca, o Cidadania foi uma vítima. Isso aí já foi colocado, já foi cobrado, vai haver um momento dessa cobrança, um momento de lavagem, por assim dizer, ou já está pacificado? Como é que está? Olha, nós tentamos o máximo para conversar com o PSDB. Eu tive algumas conversas que até então, a nossa aliança aqui, o Pedro é o presidente da federação, eu sou o vice. Eles, dentro da federação, são 11 membros, ele tem 8 e o Cidadania tem 3. Então, eu fiz o máximo, articulei o máximo para que o Pedro, nós fizemos a coligação, para nós fazer a coligação com o Paulo Dantas e ficar nesse campo, mesmo com a candidatura da Simone Tebet, a gente apoiaria o Paulo Dantas e aí o Pedro seria o primeiro suplente do Renan Filho. Essa articulação eu fiz junto com o Teotônio de Vilela, que é o tio dele, junto com o senador Renan Calheiro e o Regis. Tivemos algumas reuniões e nós não tivemos êxito, porque o projeto das outras pessoas que estavam no PSDB era se coligar com o Rodrigo Cunha por uma aliança mais estreita com o bloco do Arthur Lira. Eu achava um erro e o Pedro seria o nosso primeiro suplente nessa chapa do Renan Filho. Já estava tudo certo e de última hora ele não aceitou e preferiu apoiar o Rodrigo Cunha. Eu pedi para colocar na ata que o Cidadania não apoiava o Rodrigo Cunha. Deixei bem claro, dei várias entrevistas dizendo que a gente não tinha como apoiar o Rodrigo Cunha. E aí nós deixamos isso registrado. E fomos para uma candidatura, uma chapa de última hora, no pega para capar, quer dizer, chapa de estadual, chapa de federal, e aí não tivemos o sucesso eleitoral que nós esperávamos. Isso vai ser, de alguma forma, cobrado as responsabilidades ou ficou para o passado? Não pode ficar para o passado, até porque essa federação, ela vale para as próximas eleições. É uma eleição, esse casamento, ele ainda terá que durar por mais uma eleição. E tem mais, a nível nacional hoje, pelo resultado da Simone Tebet, e foi uma grande aliança com Cidadania e a Simone, hoje a gente já se articula, já há uma grande discussão, o Regis está em Brasília, está havendo uma grande discussão para se formar, vir para a federação, até o MDB, poderá até vir, o MDB e o Podemos. Estamos fazendo essa discussão com eles, para poder criar uma bancada maior, porque Cidadania e PSDB hoje, PSDB elegeu 13, Cidadania elegeu 5. Só tem 18 deputados. Se vem para cá o MDB e se vem o Podemos, teremos uma bancada com um grande número de parlamentares e um processo de discussão para o futuro e para a próxima eleição. E a propósito já dessa informaçãozinha, que é boa, factual, hein? Já tem data
já tem uma reunião encaminhada para isso? Você falou que Regis está em Brasília, está articulando. Isso tem um prazo para ser concluído? Como é que está isso daí? Não, esse processo está em discussão. O Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, já procurou o Roberto Freire, fez uma discussão e eles estão vendo como é que vamos ampliar isso. Se ampliar, isso deverá valer para as próximas eleições. E aí nós chamamos o Podemos também para discutir, para criar uma proposta de futuro e uma alternativa com uma próxima futura candidata, que pode ser até a Simone Tebet. Mas prazo para bater o martelo ainda não. Ainda não. De qualquer forma, como é que está o clima em relação a isso, como você fala, para um próximo pleito? Pelo menos está mais otimista do que estava antes dos dias das votações dessas eleições agora, né? Porque a articulação dessa eleição que se passou, ela não houve quase que discussão nenhuma. Foi de última hora que nós montamos a chapa, não houve uma grande discussão, nem um grande debate. Agora temos aí mais 1 ano e meio para trabalhar isso e fazer as discussões, porque a eleição vai acontecer nos 102 municípios, e aí todos, claro que o Cidadania ele não ocupa todos os 102 municípios, mas temos aí alguns municípios que nós temos interesse. E como o PSDB também vai ter. Então essa discussão vai ter que se dar, porque vai ter que estar unido PSDB e Cidadania por conta da federação. É obrigado, praticamente é obrigado. Então a gente vai ter que abrir a discussão e vamos ver como é que nós vamos caminhar. A gente vai para um intervalo, já retorna, mas continua aí com esse assunto que, como você está vendo, está rendendo, hein? Já a gente retorna. Neste Braskem Explica, vamos mostrar como anda a desocupação dos imóveis nas zonas do mapa definido pela Defesa Civil. Iniciada em novembro de 2019, a desocupação preventiva já passa de 98%, com mais de 14 mil imóveis desocupados. A área de resguardo, considerada prioritária, foi a primeira a ser totalmente desocupada em abril de 2020, junto com as zonas A, B e C. Já a desocupação das zonas D, E, F e G foi iniciada no segundo semestre de 2020 e está quase completada. Em 2021, começou a desocupação da Zona H e da área de monitoramento 01, onde os moradores devem ingressar no PCF e aguardar a negociação da proposta até o final deste ano. Conheça outros detalhes do Programa de Compensação Financeira e as ações desenvolvidas para a segurança das pessoas em braskem.com.br/balanço PCF. Ou acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este segundo bloco do Com a Palavra, que desta vez tem o prazer de receber, como a gente sempre coloca, frisando aí, como a gente nunca deixa de dar aquela estocadazinha, aquela alfinetadazinha, quem vem para ser questionado e não foge a isso. É um dos aspectos que a gente destaca também, claro, com os nossos convidados. São primeiramente convidados, mas vêm para ser questionados e não fogem à luta. Desta vez, temos como convidado o presidente do Cidadania em Alagoas, Juca Carvalho. E a propósito de uma questão que tu falaste agora há pouquinho no primeiro bloco, que foi essa articulação de que o deputado federal Pedro Vilela poderia ser, dentro dessa articulação, o suplente de Renan Filho ao Senado. Suplente que, como a gente viu, por exemplo, no episódio da disputa pela suplência de Davi Davino, de outros nomes aí, que envolveu até o pai do prefeito numa das articulações, é um cargo muito disputado. E, sobretudo, com as articulações que chegaram a projetar também Renan Filho como um eventual, um potencial, agora nem tanto, porque há uma perspectiva de candidatura, potencial ministro num gabinete lulista. Ou seja,
foi um erro, além de estratégico de não participar desse momento, um erro eleitoral muito grande, não? Pela minha avaliação, eu achei um erro gravíssimo, porque você participar de uma eleição, uma chapa de federal que tinha sido montada de última hora e que a gente sabia que o coeficiente dela seria muito alto, seria acima de 60 mil votos, como ficou confirmado, deu 183 mil a chapa de federal. Você, pela média, conseguia eleger o primeiro deputado, acho que a partir de 150 mil, 155 mil, por aí, para eleger um deputado federal. Então, ficava muito difícil, uma chapa de última hora, você fazer isso. Quer dizer, eu dizia para ele que a aliança com o MDB seria muito melhor. A gente estaria com o Paulo Dantas e ele seria o primeiro suplente de Renan Filho, com grande possibilidade de assumir, né? Era a terceira geração da família do Teotônio Vilela assumir o Senado, né? Porque assumiu o Teotônio, depois assumiu o Teotônio Filho e seria grande chance de assumir com o Pedro Vilela. Eu dizia para ele que esse era o caminho mais sensato, o melhor para a carreira dele. Mas ele acreditava na eleição e nessa aliança com o Rodrigo Cunha. Como é que você qualifica essa aliança que foi feita? Um adjetivo para definir essa aliança, como ficou e que se mostrou? Com o Rodrigo. Essa aliança, ela já nasceu, a primeira candidatura dele já nasceu de uma forma estranha. Como é que um senador da República pertence a um partido, ao PSDB, esse PSDB tinha 2 deputados federais, Tereza Nelma e Pedro Vilela. Como é que você não articula uma chapa de federal? Eu ainda fui para a reunião com ele, com a Tereza, o Regis, eu tentando ainda trazer vários candidatos que queriam vir participar dessa chapa, como Severino Pessoa, tinha o Fábio Costa, esteve com a gente, e tinha outros membros que diziam, seria uma chapa interessante se a gente tivesse discutido desde o começo de montar, que a gente tinha condições de fazer 2 federais. Mas em nenhum momento, como você não teve a discussão, e o Rodrigo procurou outro rumo, que foi o rumo da UB, e aí esfacelou com a saída dele do PSDB. Então, o Pedro, mesmo assim, o cara sai do partido, ele ainda foi apoiar esse cidadão em outro partido. Então, eu não concordava com isso, achava isso um maior absurdo, e o melhor caminho seria o Paulo Dantas. Como a gente não pôde apoiar Paulo Dantas, juridicamente, por conta da federação, mas votamos no Paulo no primeiro e segundo turno. Volto a questionar. Isso já foi colocado, já foi articulado pós-momento eleitoral com ele? Não, isso só foi articulado a nível do cidadania internamente. Eu digo, já foi discutido, pelo menos? Já teve uma reunião? Não, na federação não. Da federação não fizemos nenhuma reunião ainda para avaliar o quadro eleitoral. Ainda não. Agora, no partido, já. O Cidadania já se reuniu, já discutiu a eleição, já discutiu o segundo turno, a candidatura da Simone Tebet, entendeu? A nível nacional estamos nessa articulação, mas aqui, local, a federação local, ainda não tivemos nenhuma reunião. Mas haverá um momento para isso? Vai ter que haver um momento, até porque tem 102 municípios para ser trabalhado, né, nas próximas eleições. Tem que sentar e conversar. Agora, a propósito justamente dessas articulações que você menciona, presidente, eu citaria um aspecto que é o seguinte, que é aquele que eu destaquei no começo da entrevista, que é o perfil progressista, né, que a gente vê em muitas figuras, entre as quais o próprio Juca Carvalho, Regis Cavalcante, o PPE, o antigo PPS, e as origens, inclusive, do próprio PPS anteriormente, e aí a gente vê agora essa questão de aliança com PSDB, sem desmerecer, porque também não é um partido de direita necessariamente, já é um pouco mais evoluído do que isso, porém tem esse questionamento que a gente, inclusive, faz aqui, que é essa coisa, muitas vezes, a conveniência eleitoral ficar acima da questão da ideologia.
É realmente aquele fato, a gente pode bater o martelo acerca disso, não se vota por ideologia e os próprios partidos até abrem mão disso no Brasil? Olha, o PSDB é um partido que ele é do centro democrático, né? Tinha grandes figuras como José Serra, ainda tem o Serra, Fernando Henrique, né? E outros quadros mais antigos. Então, o PSDB sempre nas alianças com o PPS, desde o antigo partidão, porque na fundação do PSDB, lá nos anos 80, o PSDB ele teve uma formação com vários membros que foram do partidão, do antigo PCB. Do Partido Comunista Brasileiro. Desculpa interromper, que era a origem histórica do PPS. Exatamente. Mudamos isso lá no Congresso em 1990, mudamos de nome. Não tinha mais sentido ter Partido Comunista Brasileiro. Então, aí nós fundamos o PPS, que era o Partido Popular Socialista. Mas tivemos sempre de bom debate, a fundação do PSDB, com a fundação Astrogildo Pereira, que é do PPS, sempre fizemos trabalho conjunto e publicamos várias revistas, os debates quando aconteciam. Temos grandes livros publicados pelas duas fundações, entendeu? De vários debates que já foram feitos sobre a questão do poder local, sobre a questão da administração municipal. Nós temos vários trabalhos com isso. E continuamos. Tanto é que na eleição, primeira eleição apoiamos já o Alckmin, apoiamos o Serra, entendeu? Já fizemos aliança com ele. Então, é um partido que sempre foi aliado e pensa, também tem bons quadros, e na política tem alguns avanços, né? E aí eu acho que entre o PSDB e o PPS, sempre tivemos essa formação. E nós, não é que nós não tivemos com o PT, com o PCdoB, lá no Congresso, se você for olhar as votações, sempre a gente marcha junto. Agora, há o debate dentro da própria esquerda. A nossa esquerda é a esquerda democrática. E alguns regimes nós condenamos, né? Vários regimes. Eu digo que desde que o muro caiu, o mundo mudou. Sim. Não tem como você dizer que lá a situação de Cuba, que é uma situação que respeita o povo cubano, respeita as políticas públicas, que é bom, mas você viver num país que não tem democracia, isso não cabe mais na cabeça de ser humano nenhum. Entendeu? Você vê aqui na Venezuela, nós condenamos aquele regime há muito tempo, desde Chávez, que aquela ditadura, por que é que o povo não tem liberdade? Tem que ser via democracia. Então, tem que ter que seja uma esquerda, mas uma esquerda democrática. Entendeu? Esse sempre foi o nosso caminho. E sempre aberto para discussões, para criar novos paradigmas, entendeu? Assim como estamos fazendo agora com a terceira via, quando apostamos na Simone Tebet. Todo mundo dizia que era uma loucura, porque ou de um lado ou você era o Lula, ou você era o Bolsonaro. Só tinha essas duas opções. Tanto é que a candidatura do Ciro, o Ciro não compreendeu, não quis participar de uma discussão, ele ficou praticamente falando sozinho e não fez um papel bonito. A Simone cumpriu um papel brilhante nessa eleição. E no segundo turno, todos sabiam que a gente ia com o Lula. Não tinha opção, não tinha como a gente não ir com o Lula. Claro que a gente apoiou o Lula, não quer dizer que a gente está reivindicando espaço no governo Lula, nada disso. É claro, se for um governo que eu acho que deve ser de coalizão, com toda essa frente de esquerda, e o Lula foi inteligente, porque o Lula pegou logo o Geraldo Alckmin para ser seu vice, foi uma jogada inteligentíssima do Lula. Por quê? O Lula é maior do que o PT e o Lula é maior do que toda a esquerda. Aonde é o contrário com o Bolsonaro. O Bolsonaro é menor do que a direita. Ele era um representante da direita, mas um representante muito aquém da direita. A direita deverá formar outros quadros, que nessa eleição surgiu dois, na minha avaliação. Surgiu o Tarcísio, que é o governador de São Paulo, e o Mourão se elegeu lá no Rio Grande do Sul bem, como senador. Eu acho que esses foram os dois grandes quadros que o Bolsonaro elegeu. Damares, essas outras figurinhas. Moro. O Bolo é do pessoal. Moro. O Moro, esse vai ser de um mandato só. Eu não acredito na política nesse aí. Agora, eu acredito que
o Tarcísio, ele foi um quadro formado nas hostes do Bolsonaro, assim como o Mourão, lá o senador do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que esses dois quadros novos são da direita, né? Então aí, agora você vê aqui toda essa polêmica que acabou a eleição, eles ainda estão indo para a porta do quartel, né? Essa desculpa, essa rapada que a eleição foi fraudada. Não tem nada de fraudado, é perder a eleição e tem que reconhecer o resultado. Essa que é a verdade, essa que é a democracia. E a propósito disso, a gente vai para o último intervalo, já retorna. Neste Braskem Explica, vamos mostrar como anda a desocupação dos imóveis nas zonas do mapa definido pela Defesa Civil. Iniciada em novembro de 2019, a desocupação preventiva já passa de 98%, com mais de 14 mil imóveis desocupados. A área de resguardo, considerada prioritária, foi a primeira a ser totalmente desocupada em abril de 2020, junto com as zonas A, B e C. Já a desocupação das zonas D, E, F e G foi iniciada no segundo semestre de 2020 e está quase completada. Em 2021, começou a desocupação da Zona H e da área de monitoramento 01, onde os moradores devem ingressar no PCF e aguardar a negociação da proposta até o final deste ano. Conheça outros detalhes do Programa de Compensação Financeira e as ações desenvolvidas para a segurança das pessoas em braskem.com.br/balanço PCF. Ou acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este terceiro e último bloco, discutindo aí ideologia, discutindo análise, discutindo política, conjuntura, bastidores também. Esse é um daqueles programas, sem desmerecer os outros, que segue bem na linha da proposta que a gente pensa, tenta alcançar, paro com a palavra, essa coisa mais de discussão também. E a propósito disso, eu fazer uma espécie de uma provocaçãozinha aqui ao presidente estadual do Cidadania, partido que já foi PPS e antes de PPS foi PCB, Partido Comunista Brasileiro, e que, como ele falou, não faz uma escolha, tá aí a voz dele, de alguém que tem essa militância, tem essa história consigo. Não fazia mais sentido comunismo, não fazia mais sentido defender-se, mesmo que socialista, mas sem democracia. Diante disso, Juca Carvalho, como é que o senhor vê essa discussão, esses embates? Nossa bandeira nunca será vermelha, o Brasil vai para o comunismo, comunistas, petistas são comunistas, até cardeal, por trajar vermelho, virou comunista. Como é que o senhor... Olha, eu acho esse quadro, essa eleição, ela demonstrou muito claro que foi uma eleição entre a civilização e a barbárie, pelo que foi o governo do Bolsonaro. A gente viu como foi a pandemia, né? E os atos do presidente, que ele não respeita nem a liturgia do cargo, ele não respeitou quase que em nenhum momento. E na pandemia foi uma coisa terrível. Em toda casa tem um problema que a pandemia marca. É um parente que faleceu, é um parente que está com problemas ainda da Covid, né? Em casa, todo mundo tem um problema desse. E o presidente ficava com aquela história de minimizar, uma gripezinha, não sei o quê, BBB, aí achando que a cloroquina, não respeitava a ciência, não acreditava na vacina, e aos poucos ele teve que ir acertando. Agora ele se vacinou, a família dele se vacinou, tudo isso aí. Então ocorreu muitos erros. E essa história de dizer que a nossa bandeira não é vermelha, a bandeira do país é um símbolo. Esse símbolo é de todos os brasileiros. E a bandeira é para ser utilizada em momentos especiais. E não está dizendo que a bandeira é de candidato A, de candidata B. A gente não podia vestir uma camisa amarela, que era taxado de bolsonarista. Quando você sai com a camisa vermelha, você é comunista. Ficavam dizendo que Macron é comunista, o presidente da França, o pessoal lá na França. Eu tenho alguns colegas que moram lá, o pessoal dá risada. Manga
faz uma grande mangação da gente. E a propósito, em redes sociais, fizeram diz isso. uma reprise de um jornal de lá, colocando esse Dizendo aspecto daí. que Macron Era comunista. é comunista. Macron é um democrata, assim como é o Fernando Henrique, como é o Alckmin. E entendeu? a propósito, como era cobrado de pessoas que seguiam essa ideologia, comentou agora há pouquinho, nesse intervalo que você acabou de ver aí, aqui no estúdio, como era de bom alvitre para quem seguisse ideologia, o presidente do Cidadania, aqui em Alagoas, também morou em Moscou. Quando eu morei em Moscou, morei em 1989, na era do Gorbachev. E lá já tinha a Glasnost e a Perestroika. Eles vinham já nesse movimento. Então, o movimento que se dava ali, e hoje você vê o que a Rússia passa, nessa guerra lá, que é o maior absurdo do mundo, e o Putin está errado. O Putin erra ali naquela situação, porque ele está no poder, tem mais de 3 mandatos já no poder. Isso não existe democracia, porque naquela época o Gorbachev, quando desarmava a Rússia e os Estados Unidos, pelo outro lado, também dava o exemplo de desarmamento nuclear, aquilo simbolizava que o mundo seria o mundo da paz, era o futuro que todos nós almejamos. E o Gorbachev estava correto, e o Gorbachev era taxado pela esquerda do próprio partido de revisionista, dizendo que estava se entregando aos Estados Unidos. Não tinha nada a ver isso. O Gorbachev era um cara do mundo, era um cara da paz, era um cara que ganhou até o Prêmio Nobel da Paz. Entendeu? Era um cara que estava com a política correta, ele estava avançando. Nem o atraso do partido lá, a direita do partido, com a esquerda, o Gorbachev ficava ali naquele meio, ele tentando empurrar as propostas que eram uma bandeira, que era a questão do meio ambiente, né? Entendeu? Tudo isso ele fez avançar. E logo após a vitória do Yeltsin, que era um cara que todo mundo achava que ia mudar a Rússia, ia ficar mais à esquerda, coisa nenhuma. O Yeltsin se entregou nos braços dos americanos, fez os acordos piores para a Rússia, e dali houve vários movimentos de lá, pessoas saindo da União Soviética, cada vez mais a máfia avançando, né, que tinha... Com a máfia japonesa tinha uma grande influência lá, com a máfia russa, eles dominando os setores, e isso aí surgiu o Putin, um cara que era da KGB, trabalhava em Leningrado, que é São Petersburgo hoje, na época foi Leningrado, São Petersburgo, e aí ele virou o grande líder, é hoje o presidente da Rússia. E a propósito, dentro de todo esse contexto, dentro de toda essa geopolítica, puxando para o lado brasileiro, que a gente está vivendo essa cisão, né? essa divisão aí, você vê perspectiva de o Brasil conseguir superar essa situação, pelo menos uma convivência pacífica, retornar a uma convivência pacífica ou não? E em não, o que aconteceria? Não, eu acredito que vai haver. Está como se fosse um bipartidarismo. Ou você é Bolsonaro ou você é Lula. Isso não é, a questão não é essa. Eu acho que tem futuro, tem que respeitar as instituições, fortalecer a democracia, e aí esse debate vai se dar no dia a dia. Então, com a política, a gente está avançando na questão social, na questão cultural, isso aí com o tempo vai mudar. Quando Lula assumiu o poder, fizer um governo de coalizão, com todas as forças democráticas, eu acredito que esse bolsonarismo vai diminuir, e muito, porque ele não vai ter representatividade. Eles representam o quê? Essa que é a grande questão. Porque eu sou pela pátria, Deus, pátria, família, uma coisa que foi criada lá atrás com o fascismo e com o nazismo, porque isso é muito grave. Começou com manifestações, foi daí que surgiu Mussolini, né, com algumas manifestações à direita, querendo desarticular as instituições, querendo respeitar o Congresso, querendo respeitar
Ministério Público, as entidades, entendeu? Querendo fechar Congresso, querendo pedir intervenção militar. Isso é um maior absurdo, isso não vai acontecer. A nossa democracia não é a melhor do mundo, mas é uma democracia que ela ainda é jovem, porque vem a partir de 1985, e eu acredito que o governo Lula vai ser um governo que vai fortalecer essa democracia, acreditando na educação, nas instituições, o Congresso, as entidades, a questão social que vai ter que ser enfrentada, a questão do negro, a questão do índio, tudo isso tem que ser discutido e de uma forma correta dentro da democracia, e aí a gente vai fortalecer ela. Nesse momento a gente vê, notadamente, está nítido para todo mundo que quem está se manifestando, quem está tomando um protagonismo nesse processo são os antidemocráticos, são os manifestantes de extrema direita. E a gente não está vendo nenhuma, digamos, manifestação no sentido de tomar iniciativa por parte de quem é contra isso. Está mais restrito às redes sociais. Você acha que deveria ir? Não que a gente esteja propondo aqui, por favor, não estamos propondo confronto de maneira nenhuma. Apenas se marcar uma posição tipo o cidadão brasileiro que defende, que é contra essa barbárie que está sendo mostrada aí, ele se fazer presente também, mostrar a sua opinião. Ou acha que isso, o momento agora, para esse cidadão, para quem defende isso, é mais de cautela? Olha, o governo Bolsonaro, ele foi de uma agressividade extrema, diante de uma população muito carente, né? A forma como ele tratou o povo brasileiro, a resposta veio nas urnas. Aquele que não tinha o seu carro adesivado, aquele que não usava a camisa amarela nem a camisa vermelha, deu a resposta nas urnas. Esse voto silencioso, esse voto não identificado, foi quem foi às urnas para derrotar o bolsonarismo. Então, ocorreu isso. As pessoas, de uma certa forma, eram tão agredidas nas redes sociais e nas discussões com a família. Esse pessoal parece que levou uma lavagem cerebral, não tem discussão política. Você vai discutir com o cara não tem argumento, ele não tem assunto, não tem o que dizer. Então, o negócio dele é que você vota no Lula, você é ladrão. A teoria é essa, não há nenhum momento, nenhuma discussão. Então, eu acho que isso, com o fortalecimento da democracia, das forças democráticas, a igreja tem se posicionado também diante disso. Essa luta contra o bolsonarismo, eles vão existir, mas eu acho que hoje no Brasil, você fortalecendo a democracia, não há espaço nem para a extrema esquerda e nem para a extrema direita. O que vai caminhar é esse centro democrático com as políticas públicas e o que é o melhor para o país, para tirar o Brasil nesse caos que existe, porque a economia está em frangalho. Aquela ideia do Guedes de dizer que a economia está bem não é verdadeira, e aí a gente vai ter, o governo Lula vai ter que fazer um governo nacional com todas as forças para melhorar esse quadro que está aí. Oxalá, é o que desejamos, dias melhores. Presidente do Diretório Estadual do Cidadania em Alagoas, Juca Carvalho, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês pelo espaço. A gente que agradece. E a gente vai ficando por aqui. Boa, hein? Como sempre. E como sempre, deixando para refletir. O silêncio é o argumento mais incontestável que existe. Dalai Lama. Até.